Hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio, capítulo 18. E a gente vai ver, né? Deixa eu ver, tá escuro aqui esse celular. Deixa eu tentar aumentar a luz. Então hoje a gente vai ver, né? Que Moisés vai falar sobre Jesus. A gente vai ver isso, que extraordinário, né? Moisés vai falar sobre Jesus agora. Que viria alguém assim como Moisés, né? A gente lembra que a gente viu já isso nessa passagem na Bíblia que diz que nunca mais houve um profeta como Moisés, né? Qual nível, né? Que falasse com Deus face a face e que tivesse os grandes sinais e prodígios que foram manifestados por meio de Moisés, né? Aqueles sinais lá de abrir o Mar Vermelho, né? Sinais no Egito, né? Sinais da rocha saindo água, né? Mas Deus fez uma promessa, agora no capítulo 18 a gente vai ver sobre isso. Deus fez uma promessa, que haveria um dia em que surgiria um profeta, uma pessoa, assim como Moisés. E que nessa pessoa, né, seria sinalizado tudo aquilo que foi manifestado em Moisés e ainda mais, né? E foi o que aconteceu com Jesus. Então Jesus manifestou grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios, né, grandes curas, né? E antes de Jesus, a única coisa assim que teve talvez um pouco perto daquele nível de Jesus foi Moisés, né? Abrindo o Mar Vermelho, tudo. A gente vai ver grandes coisas acontecerem por meio de profetas, né? O Elias, né? Vai orar, vai descer fogo do céu, tudo. A gente vai ver isso. A gente vai ver também, né? Que vai orar e vai chover, né? A gente vai ver isso. Mas assim, tantos sinais, tantos prodígios como Moisés, a gente só vai ver mais para frente com Jesus, né? E ainda mais, né? Em Jesus muito mais. E é isso que a gente vai ver agora no capítulo 18. Deus promete, né? Deus faz uma promessa aqui. A pasta, tá? Amém, boa noite. E Deus faz uma promessa que fala que vai levantar uma pessoa como Moisés. Uma pessoa com tantos sinais, prodígios, milagres e um grande libertador, que é Jesus Cristo. E inclusive a gente vai ler no Novo Testamento, né, algumas menções que falam sobre isso. No Novo Testamento fala, não, realmente Moisés falava de mim. Moisés falava de mim, de Jesus, né? Então a gente vai ver sobre isso hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os levitas hoje e sobre os sacerdotes também, né? A gente vai ver qual era a parte deles e vai falar um pouquinho sobre eles, qual era a obrigação deles, né? O cargo de levita e sacerdote não era um cargo de ser servido, era um cargo de servir. Eles estavam ali para servir e não para serem servidos. E era isso. E eles tinham que entender que Deus havia colocado eles naquela posição, não era para eles enriquecerem na terra. Por isso que eles não tinham herança. Porque a maior riqueza deles estava em Deus, estava em ministrar para Deus, estava em servir a Deus, estava em ensinar a palavra de Deus. Essa era a maior riqueza deles. Então eles não tinham que acumular riquezas no mundo e por isso que eles não tinham herança, porque a maior herança deles era Deus. Não há riqueza maior do que ter Deus, né? Muitas pessoas às vezes falam, né? Ah, mas riqueza traz ajuda, né, a ter felicidade, né? Fala isso, né? Se engana quem fala isso. Não, riqueza não ajuda a ter felicidade, não. Não ajuda. Porque a felicidade é uma questão interior, né? É uma questão. Você pode ter apenas uma blusa no seu guarda-roupa e você ser extremamente feliz. Você pode ter um guarda-roupa completo de blusas, de roupas e ser infeliz. Então a felicidade é algo interior, né? É algo que vem de dentro. Não é relacionado a nada que você tenha, né? Então, dinheiro não compra felicidade, né? Então, existem pessoas, né, que são extremamente ricas e infelizes, né? E é sobre isso que Deus está falando aqui no capítulo 18, Moisés vai falar. A riqueza dos sacerdotes e dos levitas é a maior riqueza que existe, é a riqueza mais nobre que existe. E eles não devem buscar riqueza nessa terra. Eles não deviam buscar isso. Não era esse o intuito dos sacerdotes e dos levitas, não era enriquecer nessa terra. Eles não deviam, o objetivo deles não devia ser esse, né? Receber ali toda a primícia, todo o dízimo ali, né, que eles recebem para se manter, mas não era no intuito deles ficarem ricos. Mas a maior riqueza deles era Deus, né? E é isso que Moisés está querendo dizer aqui, né? Riqueza a gente perde, né?
a gente pode fazer um mau investimento na vida e perder. Existem milionários, né? A gente vê pessoas assim que ganham o BBB, né? Sai milionário e depois de pouco tempo tá pobre, não tem nada. Então, riqueza desse mundo, riqueza material desse mundo, a gente pode perder, né? Mas a riqueza que esses levitas, né? Esses sacerdotes tinham, não era passível de se perder, a não ser que eles renunciassem a ela, né? Mas ninguém podia roubar deles, né? Agora, a riqueza material deste mundo, que este mundo nos proporciona, que esse mundo nos dá, é passível de roubo, de alguém vir e tomar, né? Mas Deus não. Deus ninguém toma de você, né? Então é esse o sentido. Ele é a maior riqueza, né? Bíblia diz, né? Onde estiver seu coração, ali estará a sua riqueza, né? E era esse o intuito dos levitas. Os levitas deviam entender que a maior riqueza deles é Deus. Então eles deveriam amar a Deus com todo o coração deles e entender que eles eram muito mais ricos do que qualquer outra tribo que tenha recebido qualquer terra fértil ali, né? Então era nesse sentido, não era deles ficarem ricos, né? Não era deles enriquecerem ali. E o intuito deles, dos levitas, né? Não eram serem servidos. As pessoas não chegavam lá e eles iam ser servidos pelas pessoas, né? Eles não era nesse sentido, né? Das pessoas te servirem. Mas os levitas e sacerdotes eram os que serviam. Eles serviam as pessoas, né? E dessa forma eles serviam a Deus. A gente vê isso no livro de Jó, né? O nosso bem, Deus não sente. O nosso mal, Deus não sente. Não há nada que a gente possa fazer que possa afetar a Deus, né? Não há bem que eu possa fazer que vai influenciar em Deus. Deus vai continuar sendo Deus. E se eu fizer algum mal, também não vai influenciar Deus, porque Deus continua sendo Deus. O bem que eu pratico não interfere nele. E o mal que eu pratico também não interfere em Deus. Interfere em mim. Interfere na minha salvação, né? E a melhor forma de Deus experimentar o bem que eu faço ou o mal que eu faço é através do outro. Então, toda vez que eu pratico um mal a alguém, Deus experimenta o mal que eu pratico por meio do mal que eu pratiquei ao outro. Porque ele diretamente não consegue sentir o meu mal, porque o meu mal não afeta ele. Ele é muito superior a mim, né? Então, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não tem influência em Deus, né? Deus não vai sentir nada que eu tô fazendo. Mas qual é a forma dele sentir? É através do próximo, né? Então, tudo que eu faço ao próximo é dessa forma que Deus sente, né? Então, se eu faço bem ao meu próximo, Deus sente o bem que eu pratiquei ao meu próximo. Porque ele não pode ser afetado, mas ele consegue entender o que aconteceu ali. Ele conhece o coração daquela pessoa, ele consegue sentir o que tá havendo ali. E ele vai se agradar por aquilo, porque ele não tá sentindo o meu bem, mas ele viu que eu pratiquei o bem e alguém sentiu. E a mesma forma o mal. Então ele também sente o mal através do que eu pratico aos outros, né? E é dessa forma. E os levitas, eles foram chamados para servir e não para serem servidos. Eles não foram chamados, né, para terem empregados servindo eles ali, né? Para terem pessoas fazendo as vontades deles e tendo eles em autoestima ali e adorando eles. Não foi nesse sentido. Eles foram chamados para eles servirem. Eles tinham que trabalhar. Eles ajudavam as pessoas. Eles estavam lá para ensinar. Eles ensinavam, eles ajudavam, né? Eles decidiam questões ali importantes. Então, eles estavam lá para ajudar, né? Era esse o sentido dos levitas e dos sacerdotes. A gente lembra, né, que todo sacerdote era levita, né? Todo sacerdote obrigatoriamente era levita. Mas nem todo levita era sacerdote, né? A gente viu isso. Só era sacerdote quem era descendente de Arão. Quem não era descendente de Arão não era sacerdote, né? Então, nem todo levita era sacerdote. A única exceção, a gente já falou e vai ver mais pra frente, é Samuel, né? Samuel não era descendente de Arão. Samuel é descendente de Corá, né? Mas ele foi um sacerdote. Ele foi a única exceção que existiu, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, em Deuteronômio 18, versículo 1 diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Então é aquilo que eu falei no início da aula hoje. Os levitas, né? Os sacerdotes levitas e os levitas, né? Então a gente lembra que todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. E é isso que está dizendo aqui. Todos os sacerdotes e todos os levitas não terão herança na terra.
eles não devem acumular riqueza nessa terra, porque a maior riqueza deles está nos céus. É esse o sentido. O objetivo deles não é enriquecer nesse mundo, jamais. O objetivo do sacerdote, o objetivo do levita, jamais é enriquecer nesse mundo. Isso pode ser uma consequência, é claro, pode ser uma bênção de Deus derramada, mas nunca deve ser o objetivo, nunca. É isso que está dizendo aqui. O objetivo principal dele deve ser servir a Deus e servir ao próximo, porque eles servem a Deus servindo aos outros. Né? Aquilo que eu disse no início da aula de hoje. Deus não sente o bem e o mal que a gente pratica, a não ser quando a gente pratica com alguém. E é isso. Eles foram chamados para eles servirem a Deus. Então, eles deveriam servir a Deus, servindo aos outros. E o objetivo principal deles era esse: é dar. Não é receber, é dar. É servir, é oferecer. Não é receber. E eles não deveriam ter em mente jamais e nenhum propósito de enriquecer nessa terra. Esse não deveria ser o objetivo jamais de um levita, de um sacerdote. Jamais deveria ser de enriquecer. O meu principal objetivo é ficar rico. Eu quero ficar rico. Minha conta tem que aumentar. Jamais deveria ser o objetivo. Jamais. O principal objetivo dele deveria ser servir a Deus, servindo aos outros. Dar, oferecer. E pode ser que Deus te abençoe e derrame sobre você uma grande riqueza. E realmente você fique rico, fique milionário, né? Mas não deve ser a sua principal preocupação. Jamais deveria ser a principal preocupação de um levita, de um sacerdote, a riqueza. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele diz, né, que eles não devem ter herança. Não devem ter herança nenhuma em Canaã, porque a riqueza deles é Deus, né? Mas eles participarão de tudo aquilo que é de Deus. Porque Deus é a herança deles. Então, tudo que é de Deus é deles. Olha que extraordinário, né? Lembra bastante aquela parábola que Jesus fala, né? Do filho, né? Do filho pródigo, né? E quando ele volta... Deixa eu beber água, gente. E quando ele volta, o pai fala, né? Dá tudo, né? Faz grande festa, né? Banquete, tudo. E o irmão que ficou ali, né, foi emburrado, porque o outro irmão voltou, né, e o irmão fala, mas você nunca fez nada disso pra mim, né, e o pai fala, mas eu não preciso fazer, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu, era só você pegar e fazer, porque o que é meu é teu, é só vir buscar, é só vir pegar, e é nesse sentido que Deus tá falando aqui. Deus tá dizendo, olha, eles não vão ter herança nenhuma nessa terra, porque a herança deles está no céu. Então, tudo que é de Deus é deles. É só vir e pegar. Mas é tudo que é de Deus. Não é a prata e ouro dessa terra. Não é a riqueza desse mundo. É uma riqueza muito mais elevada, né? Então, tudo que é de Deus é deles, né? É nesse sentido. Eles não vão ter herança em Canaã, os levitas e os sacerdotes, porque a herança deles é Deus. Então, tudo que é de Deus também é deles. Eles podem pleitear qualquer coisa, porque é deles, né? O que é de Deus é deles, tá ali para eles pegarem, né? E é nesse sentido, então aqui fala, eles vão comer daquilo que é de Deus, né? Das ofertas queimadas eles vão comer, porque é de Deus. E tudo que é de Deus, eles têm parte, porque é a herança deles. Então é no mesmo sentido daquele filho pródigo, né? Quando o filho volta ali, né? O pai fala pro irmão isso. Não, tudo que é meu é seu, e é nesse mesmo sentido. Tudo que é de Deus é dos levitas, e os levitas podem pegar. Então, toda oferta queimada vocês podem comer, porque eu sou a herança de vocês, então o que é meu é seu. E no versículo 2, então, Moisés continua falando, né? Dessa forma, vocês não vão ter herança entre os irmãos de vocês, entre as tribos de Israel. Vocês não vão ter herança nessa terra, porque Deus é a herança de vocês. Então, no versículo 3, continua. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes. Aqui vai fazer uma distinção, a gente vai ver. Porque a gente já havia estudado, né, que aos levitas é dado o dízimo, né? Então, o dízimo é entregue aos levitas, a gente lembra.
E do dízimo, os levitas tinham que dar um dízimo, né? Então é o dízimo do dízimo. Então a gente lembra que os dízimos de toda Israel, de todo o povo, né? Era entregue ali aos levitas, na frente dos sacerdotes, ali na presença do Senhor, no lugar onde o Senhor escolheu para pôr o nome dele, né? Então todo Israel entregava lá o dízimo uma vez por ano. E daquele dízimo que todo Israel entregou, os levitas deviam pegar 10% daquilo e entregar para os sacerdotes, um dízimo do dízimo. E o que sobrasse daquele dízimo que eles entregaram, eles podiam fazer o que eles quisessem. Porque eles não precisavam prestar satisfação para Deus, porque ia ser como se eles tivessem plantado aquilo e fosse deles, né? Então eles podiam vender, podiam fazer o que quisessem com o que sobrasse, desde que eles dessem o dízimo do dízimo. Então a gente viu qual que era o direito dos levitas, né? O direito dos levitas era o dízimo, o dízimo, né? Que sobrava de quando eles entregavam o dízimo. E o dos sacerdotes? Né? Porque aquele dízimo que era entregue aos sacerdotes não era dos sacerdotes, era de Deus, né? Então Deus deixou muito claro, falou, olha, todo Israel vai vir entregar o dízimo uma vez por ano para os levitas. E daquele dízimo entregue, 10% os levitas vão tirar e vão dar aos sacerdotes. Os 90% que sobrar do dízimo que eles receberam é deles. Eles façam o que eles quiserem, não tem problema. Mas os 10% que eles entregaram para os sacerdotes é de Deus. Não é dos sacerdotes, é de Deus. E agora Deus vai falar o que é dos sacerdotes, né? Deus vai dizer, não, para os sacerdotes eu também vou dar algo. Eles também têm uma herança comigo, eles também vão receber algo que é meu. Né? Eles têm parte comigo, eles podem receber o que é meu. E o que vai ser do sacerdote? As primícias, né? Então, a diferença... A gente falou isso em uma aula, eu não lembro qual foi. Foi uma das aulas recentes que a gente teve. Há uma diferença entre primícias e dízimos, né? As primícias é aquilo que é primeiro, né? Aquilo que sai, aponta primeiro ali, aquilo é a primícia, né? Então, há uma festa das primícias, a gente já estudou em Levítico 23. Então, nessa festa das primícias, eles entregariam todas as primícias, né? E essas primícias são para quem? Para os sacerdotes, né? Então, as primícias são para os sacerdotes. E o dízimo, né, a colheita anual ali do dízimo todo, os 10% de tudo que eles arrecadaram o ano inteiro, né, não é só aquilo que sai primeiro, né, mas é 10% de tudo, né, então aquilo que sai primeiro é uma quantia, mas ao longo do ano tudo que saiu ali, né, é outra coisa. Então, eles deveriam dar 10% pros levitas, né, então as primícias ficavam com os sacerdotes e os dízimos ficavam com os levitas, era assim que funcionava. E ele diz isso no versículo 3, Moisés. Aí Moisés fala que o direito dos sacerdotes vai ser as primícias. Ele diz assim, será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote, né? O que vai ser dado ao sacerdote para o sacerdote comer? A espádua, né? Eu fui pesquisar o que é espádua, é ombro, né? É ombro, é braço. Então, o ombro, o braço do animal ali com a gordura, com a gordura não, com a carne, né? Tudo, ia ser entregue para os sacerdotes comerem, né? O que mais ia ser dado aos sacerdotes? As queixadas, né? Então, eles também comeriam as queixadas. O bucho, né? Eles poderiam fazer uma buchada ali. Eles também poderiam comer o bucho ia ser dado a eles também. Aí, no versículo 4, continua. Vai dar também para os sacerdotes as primícias, né? Todas as primícias do cereal é dos sacerdotes. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles querem pegar a primícia do cereal e fazer um bolo, né? Pode, porque é deles, né? O cereal, o trigo ali, né? As primícias do trigo são dos sacerdotes. As primícias do vinho, né, são dos sacerdotes. As primícias do azeite são dos sacerdotes. E as primícias da tosquia das suas ovelhas também é dos sacerdotes, né, da tosquia ali, né, quando você tira o pelo ali da ovelha, né, era muito importante, né, o pelo da ovelha, né, eles usavam para fazer ali tecido, pano, né, tudo. Então, é importante. É importante dizer que as primícias é só dos sacerdotes, não é dos levitas, né? A gente lembra, foi o que eu falei no início da aula, nem todo levita era sacerdote. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Só era sacerdote descendente de Arão, né? Então, nesse caso aqui, só tinha direito às primícias quem era sacerdote.
né? O levita que não era sacerdote, né? Só era levita, mas não era descendente de Arão, não tinha direito às primícias, porque as primícias eram de quem era sacerdote. Então, o versículo 5, né, continua. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrarem o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias, né? Então aqui Moisés está falando, ó, isso vai ser para vocês, porque na verdade Deus escolheu vocês. Entre todas as tribos que estão aqui, entre as 13 tribos, vocês foram a tribo escolhida para trabalhar para Deus, né? Todos os dias da vida de vocês, vocês foram escolhidos para isso, né? Para ensinar sobre Deus para as outras tribos, né? Para orientar. No versículo 6 continua. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrarem o nome do Senhor seu Deus, como também os seus irmãos os levitas que assistem ali perante o Senhor, o que ele está querendo dizer aqui, né? No versículo, vou ler o versículo 8 e eu explico. O versículo 8 é escrito assim: porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Há uma exceção com relação a essas primícias. O que acontece? Os sacerdotes iam trabalhar ali no tabernáculo. Mas Deus está falando aqui, porém, os levitas vão ser distribuídos, né? Em várias tribos vão ficar vários levitas ali. Mas acontece que um levita sai de uma tribo longe e ele quer trabalhar no tabernáculo. Aí ele vai lá no tabernáculo e quer ajudar os sacerdotes, né? A gente lembra que eles ajudavam, mas não podiam chegar perto das coisas sagradas, né? Só quem podia era sacerdote. Mas eles podiam ajudar ali, os sacerdotes no serviço. E é isso que Deus está falando aqui, que Moisés está falando aqui. Olha, se algum levita for lá no tabernáculo para ajudar os sacerdotes a trabalharem no tabernáculo, eles também vão ter direito as primícias. As mesmas coisas que os sacerdotes têm direito, eles também terão, porque eles vão estar lá ajudando os sacerdotes, então eles vão ter direito também, porque eles estarão lá com os sacerdotes. Então a mesma coisa que o sacerdote tem direito, aquele que estivesse trabalhando ali junto com o sacerdote também teria direito, mesmo não sendo sacerdote, mesmo sendo só um levita, né? Mas ele foi lá para ajudar um sacerdote, né? Apesar de ele não poder chegar perto do altar de bronze, não poder entrar no tabernáculo, a gente lembra, né? Mas ele estava ali com o intuito de ajudar. Ele ajudava, ensinava a lei para quem chegava, né? Então ele estava ali com disposição para ajudar, né? Então ele teria direito às mesmas coisas que os sacerdotes tinham direito de comer da parte de Deus, né? É isso que está dizendo aqui. Então agora no versículo 9, Moisés vai começar a falar de novo. A gente vê que Moisés fala muito sobre isso, né? Moisés repete muito, é até meio cansativo pra gente quando a gente ouve, porque ele repete muito, né? Ele fala muitas vezes, gente, não adorem outros deuses, gente, não façam isso, isso e isso, né? E ele fica repetindo muito. E não é à toa que ele tá repetindo, é realmente onde o povo vai pecar. E de tanto repetir, né? Parece até uma coisa absurda repetir tanto, né? E apesar dele repetir tanto, é exatamente onde o povo vai errar. E agora no versículo 9 ele diz isso, né? Ó, quando vocês entrarem lá na terra que Deus prometeu para vocês, lá em Canaã, né? Não devem fazer conforme as abominações do povo que havia lá, né? Eu já disse para vocês, né? Aquele povo que morava naquelas terras de Canaã faziam abominações que Deus detestava, e a terra vomitou eles, e vocês estão indo lá agora por causa que a terra vomitou eles de lá, porque eles são muito nojentos, não é porque vocês são bons, mas é porque eles são nojentos. Então tomem cuidado, porque se vocês fizerem igual eles fizeram, vocês vão ser vomitados também. Não fiquem achando que vocês são diferentes, vocês são melhores. Se vocês errarem como eles erraram, vocês também vão ser vomitados, né? Era nesse sentido. Aí no versículo 10, então ele começa a falar o que não era para esse povo fazer. Então ele começa a falar, gente, não é para matar o filho de vocês, passando o filho de vocês pelo fogo. A gente vai ver, né, que havia um Deus Moloque, e eles queimavam o filho deles vivo para esse Deus, né? Assim como a gente viu lá no Egito, né? Aquela ordem de Faraó de lançar as crianças no rio Nilo, a gente viu que aquilo, né, era uma oferta para um Deus deles, né? Um Deus lá do Egito, né? Eles entendiam que o rio Nilo era a personificação de um deus egípcio. Então, ao Faraó ordenar que crianças fossem vivas, elas eram vivas, lançadas no rio para se afogarem no rio como oferendas. Era isso, né? A gente falou sobre isso na aula que a gente estudou. E era esse o intuito.
E essa é a mesma coisa daqui. Havia um deus pagão chamado Moloque. E esse deus pagão Moloque, como que eles ofereciam para ele ofertas? Como eles davam oferendas para esse deus Moloque? Crianças, crianças pequenas, pequenininhas, bebês, né, 1 ano, bebezinhos, até menos de 1 ano, às vezes bebezinho. Eles queimavam vivo, né? Colocavam fogo ali, colocavam no altar a criança viva e ficavam parados vendo queimar ali. E aquilo era uma oferenda. Assim como os egípcios falaram aquela oferenda absurda do rio Nilo. Era no mesmo sentido, né? Só que esse Deus aqui pagão deles era queimar no fogo. E é isso que Moisés está falando, gente. O nosso Deus não se agrada disso, não. Nosso Deus não quer que a gente queime nossos filhos, não. Pelo amor de Deus, não vamos fazer como esses pagãos fazem, não. Deus não quer nosso sofrimento, não. Deus não se agrada disso, não. Que a gente se torture, que a gente torture nossos filhos, não. Deus quer que a gente ensine nossos filhos no caminho dele. Não quer que a gente mate nossos filhos, né? Uma vez eu até falei sobre isso na aula, né? A gente viu sobre isso na aula. Até porque isso era um sacrifício totalmente inválido, totalmente sem noção, né? Porque a gente estuda ao longo de Levítico que o sacrifício tem que ser o sacrifício de um cordeiro perfeito. Tem que ser um animal perfeito, sem pecados. E a criança já nasce com pecado, né? O pecado é dado lá do Jardim do Éden, então a criança já nasce do pecado. Como que você vai oferecer, né? Entregar como oferta algo que vem do pecado, né? Então você está entregando algo que não é puro, né? Então não era algo passível de se oferecer para Deus, né? Porque não era algo puro, era algo com pecado, né? Então não podia oferecer para Deus. Era como se fosse um animal impuro. Você pegar e oferecer para Deus um corvo. Não pode, né? É um animal impuro. Você não podia oferecer animal impuro para Deus. E é nesse sentido. E Moisés fala, gente, pelo amor de Deus, não vão queimar filho de vocês, nem filha, como esse povo pagão faz, né? Não vão fazer isso. E não vão consultar também adivinhador. Ele vai falar várias palavras aqui que, na verdade, tem o mesmo sentido. Mas eu acho, né? Não sei, parando para pensar, eu acho que na dúvida Moisés já usa todas as palavras possíveis sobre aquilo para não haver um espertinho, né? Que fale, mas você não falou tal palavra, Moisés, então eu vou consultar tal pessoa, né? Então eu creio nisso, porque ele fala coisas que são a mesma coisa, né? São nomes diferentes, mas para o mesmo trabalho, né? Eu acho que é isso. Então, na dúvida, Moisés já fala vários nomes diferentes para que não venha nenhum espertinho e falar, esse nome você não falou, então eu vou consultar. Então aqui ele começa a falar, não é para procurar adivinhador. Não é para procurar prognosticador, não é para procurar agoureiro e não é para procurar feiticeiros, né? Tudo isso que ele fala aqui são coisas baseadas na preocupação com o futuro, né? Então há uma preocupação com o futuro. E a pessoa quer consultar o futuro dela. Lê minha mão aqui, eu quero ver o que o futuro tem reservado para mim. Tira uma carta para mim, eu quero ver o que o futuro tem reservado para mim, né? Tira alguma coisa aí que me diga sobre o futuro, né? Então, isso tudo é baseado, né, em uma falta de confiança nos desígnios de Deus, né? Era esse o sentido. Deus é o dono de tudo. Deus determina o nosso futuro. Deus sabe o caminho, né? Vamos confiar nele. A gente não tem que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, né? Vamos entregar nas mãos de Deus e confiar nele, né? Então eles queriam... aqui também, né? Tem coisas sobre bruxaria, né? Prognosticador seria bruxaria. Então não vão até adivinhador, né? Não vai para pessoas querendo consultar seu futuro, né? Não fica tentando consultar seu futuro, porque isso é coisa que a Deus que pertence. Não tente constar também, né, bruxarias, não tente fazer bruxarias, tentar fazer coisas ali, né, não faça isso, Deus não se agrada disso também, né, de amarrações, coisas assim, né, isso não é coisa de Deus, isso não vem de Deus, né. Não procure feiticeiros, né? Porque as coisas, os andamentos do mundo são coisas a que Deus pertence, né? Não faça nada que tire a ordem natural das coisas, né? Então no versículo 11 continua, e também não procure encantador, né? Não fica tentando jogar feitiços sobre alguém, né? Enfeitiçar alguém, simpatia, né? Essas coisas, não, as coisas têm que seguir a ordem natural. Quando você modifica, né, por meio de alguma estratégia assim, são coisas abomináveis a Deus, né? E não são sinais de Deus. A gente lembra que Satanás também tem sinais, prodígios, né? E milagres. Sinais, Satanás fez descer fogo do céu, né? Para Jó, né? Então, Satanás também manifesta milagres, né? Então, toma cuidado. Nem necromante, né? Então, não consulte mortos. Não consulte mortos. A Bíblia vai dizer isso, né? Mortos não falam.
Mortos não se movimentam. Mortos não têm opinião, né? Mortos estão mortos. Você não pode consultar um morto, né? E você não pode orar também porque ele já morreu, né? Existem algumas religiões que você ora, né? Por quem já morreu, né? No tempo da igreja primitiva, né? Havia indulgências, né? Então a pessoa pecadora morreu, vinha alguém da família dela e pagava penitência para que a alma que já foi morta fosse aceita no céu. Que absurdo. Aí falava, ah não, sobe 100 degraus e entrega aqui uma oferta de tanto em dinheiro que ele vai ser aceito no céu, reza tantos Pai Nosso e não sei o quê. Não, isso não existe. A salvação é individual. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Depois que eu morrer, não adianta ninguém vir orar por mim, não. Eu fiz a minha parte em vida, né? Essa vida é um processo, né? Para que a gente ganhe a nossa medalha no final, né? Então, é a salvação individual. E aí, você está falando aqui, não fica constando ninguém que fica falando que fala com mortos. Porque com morto não se fala. Morto não fala. Morto tá morto. Morto tá esperando lá, dormindo, esperando o grande dia do juízo para ver se ele vai para o lago de fogo ou se ele vai para Jerusalém celestial. Então, o morto, ele não emite opinião, o morto não faz nada não, né, nesse sentido. Então, não é para consultar mortos, né? A gente vai ver isso mais para frente, né, que Saul vai consultar, né? Saul vai consultar Samuel. Samuel já vai estar morto, né? Lógico que não é Samuel que ele tá consultando, é um demônio, né? A gente lembra que a Bíblia fala que Satanás, ele consegue se fazer de anjo de luz. Ele consegue pegar a forma de um anjo de luz e enganar alguém, fingindo que ele é um anjo de luz. Então, eles conseguem pegar formas, eles conseguem, né, pegar formas até escritas, né? Gente, a gente às vezes subestima o poder de Satanás e dos demônios, né? Então, ele também consegue escrever igual a pessoa escrevia. Ele sabe o que aquela pessoa fazia, então ele vai falar igual aquela pessoa fazia. Ele consegue fazer até a voz da pessoa. Ele consegue fazer até a voz da pessoa, né? Mas é questão disso, Moisés está falando, tem um discernimento, gente. Morto não se consulta, porque morto está morto. Você não pode orar por um morto, você não pode falar com um morto, você não pode consultar um morto, porque ele está morto. Então, se você está consultando alguém, essa pessoa está falando que é um morto que está voltando, é um demônio. Isso não é um morto. O morto não fala, né? Então, era nesse sentido aqui que o Moisés está falando. A gente vai ver muito mais pra frente sobre isso, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas não existe isso de consultar morto. Não existe, é um demônio. A gente vai ver mais pra frente, quando a gente for falar de Saul, claramente tá escrito ali que era com o demônio que Saul estava falando. Porque Saul já havia se afastado de Deus. E o demônio, inclusive, fala: você ainda hoje estará comigo. Ele estará onde, gente? No céu com Deus? Não. Ele vai estar com o demônio. Ele estava afastado de Deus. Aquele homem não tinha mais Deus com ele. Então, com o que ele estava falando? Com o demônio. Com Samuel, que ele não ia estar. Né? Samuel é um profeta de Deus, então ele não ia estar com Samuel, ele ia estar com um demônio. Então é um demônio, né? Então mortos não falam, são demônios, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Existem muitas religiões levantadas por meio de versículos bíblicos. Existem versículos da Bíblia que levantam religiões, né? Mas eles são tirados do contexto, né? Apaga-se todo o restante da Bíblia que fala o contrário, né? E foca naquilo. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a verdade, né? Toda a verdade, pra gente não ser enganado. Porque espíritos enganadores virão, né? E a Bíblia diz isso. E eles vão enganar até os escolhidos, se isso for possível. Então, a gente tem que se preparar. A única forma da gente se preparar é conhecendo a verdade, né? É a única forma da gente se preparar. Então, aqui continua. Ele também não consulta em mágico, né? Não fiquem procurando gente para fazer coisa, né? Vou fazer tal pessoa se apaixonar por mim, não sei o que. Não façam isso. Não procure também quem consulta mortos, né? Porque isso não existe, isso tudo é abominação para Deus. É por isso que essas pessoas estão sendo vomitadas desse lugar, porque eles faziam isso. Então, não façam igual eles faziam. Aí no versículo 12 continua: pois todo aquele que faz essas coisas é abominável para Deus. Deus abomina essas pessoas. E por estas abominações, teu Deus os lança de diante de ti. Foi exatamente por causa de ter feito todas essas coisas que eu tô falando, Moisés está falando. Por ter feito todas essas coisas que eu tô falando, foi que Deus expulsou eles de Canaã. E não só expulsou, mas Deus deu ordem para vocês matarem. Porque a gente vai ver que Deus vai dar ordem para matar todo mundo. É para matar criança, matar homem, mulher, matar tudo.
Então, esse era o juízo já para eles. O juízo equivalente ao pecado deles, o juízo justo para a iniquidade deles, né? Para a transgressão deles, ali, para a abominação, era a morte. Então, aqui ele está falando, cuidado, esse povo está sendo vomitado dessa terra porque eles faziam isso. Então, não faça igual. Aí no versículo 13, então, continua: vocês devem ser perfeitos para Deus, porque Deus é perfeito. Então, sejam perfeitos também. Então, no versículo 14, continua Moisés falando: porque estas nações que vocês vão possuir, né, elas ficam ouvindo esse tipo de gente. Elas ficam ouvindo, né, pessoas que ficam consultando o futuro, adivinhadores, cartomantes, eles ficam consultando essas coisas, mortos, né? Porém, vocês não devem fazer tal coisa. Não façam isso, porque vocês são de Deus, né? Então, agora no versículo 15, Moisés vai falar sobre Jesus. No versículo 15, Moisés começa a falar aqui sobre Jesus. Diz assim no versículo 15: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de vocês. Dentre os seus irmãos, esse profeta vai ser levantado. E ele vai ser semelhante a mim. E a ele vocês devem ouvir. É claro que até que Cristo venha, Deus vai levantar vários profetas, a gente vai ver. Mas Moisés aqui não estava falando desses profetas. Por quê? Porque Moisés fala que esse profeta que vai ser levantado é semelhante a ele. E não houve um profeta na história semelhante a Moisés. A não ser Cristo, que não foi semelhante, mas foi maior. Né? Então, semelhante no sentido de ser ainda maior, né? Mas semelhante a Moisés não houve, com os mesmos sinais, a mesma quantidade de sinais, a mesma potência de poder, né? A mesma intimidade com Deus, não houve. Não houve até Jesus. Então aqui claramente se falava de Jesus. É claro que a gente vai observar ao longo da história de Israel que vão ser levantados alguns profetas que vão guiar o povo ali até Deus, né, os caminhos de Deus. Vão ter algumas manifestações de milagres, a gente vai ver, né, coisas extraordinárias vão acontecer ali, né? Por meio de profeta, né? Sinais vão surgir por conta de profetas que vão falar em nome de Deus, mas não vão jamais se igualar a quantidade, né, de sinais que aconteceu com Moisés e nem o nível de poder que tinha, sabe? Então não se iguala. A única pessoa que consegue manifestar tantos sinais e um nível de poder tão grande é Jesus. Então, até Jesus não houve um profeta como Moisés. Aí, esse semelhante a mim, né? Eu entendo que Moisés está querendo dizer o quê? Semelhante a mim, mas maior, né? Mas num grau elevado, né? Porque Jesus é maior, né? Então, vai ser num grau acima ainda de Moisés, né? E é nesse sentido. Em João, né? No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 46, fala isso. Diz assim: porque se de fato vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim. Porque a verdade é que Moisés escreveu sobre mim. Jesus fala. Então, né, em Atos 3:22 também fala isso. Fala que essa passagem aqui, né, onde Moisés fala que que Deus levantaria um profeta como ele, em Atos 3:22 é dito que ali se falava de Jesus, né? Moisés estava falando sobre Jesus. No versículo 16 continua Moisés falando, né? Então Moisés fala, lembra quando a gente estava lá no Monte Sinai e Deus estava falando com vocês, né? A gente lembra lá no Monte Sinai, quando Deus começou a falar os 10 mandamentos ali, né? O povo todo ouvia a voz de Deus, né? Então a gente lembra que Deus desceu no Monte Sinai como um fogo, uma nuvem de fogo ali, né? Ficou em cima do monte. O monte tremia, estava tendo um terremoto, né? Pelo poder de Deus, a manifestação da glória de Deus ali, o poder de Deus, a voz de Deus, o monte tremia, né? A gente leu isso na época. Então havia um terremoto ali. E as pessoas todas estavam em pé ali, ouvindo claramente a voz de Deus. A gente lembra que tinha um nível, né? Moisés tinha separado um espaço para que o povo não passasse daquele lugar, porque se eles passassem daquela faixa, eles morreriam. Então eles não podiam passar. E a gente lembra que tinha essa faixa e Moisés estava aqui, na frente dessa faixa, né? Deus estava no Monte Sinai lá no alto, Moisés aqui e o povo aqui. E Moisés entre o povo e Deus ali, né? Conversando com Deus. E Moisés falava, Deus respondia, e os dois conversando e o povo ouvindo, né? Então é isso que Moisés está relembrando. Moisés está falando, vocês lembram naquele dia que a gente estava lá no Sinai?
quando vocês estavam ouvindo a voz de Deus? Deus estava lá de cima do monte, e eu e Deus falando ali, Deus entregando os 10 mandamentos, e Deus estava falando, Deus ia falar os estatutos inteiros, juízos inteiros. Se o povo não tivesse temido, eu creio sinceramente que Deus ia ficar ali alguns dias falando em alta voz, né? Como ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus lá, Moisés, eu creio que Deus ia ter ficado falando para o povo todos os estatutos e juízos, eu creio. Mas só que o povo teve medo, né? E o povo pediu para parar. E é isso que Moisés vai falar. Vocês lembram quando isso aconteceu? E vocês ouviram a voz de Deus e tiveram medo? E vocês falaram para mim, ai, Moisés, não deixa mais a gente ouvir a voz de Deus não, porque a gente vai morrer, né? A gente não quer mais ver esse grande fogo aqui, eu tô com medo desse fogo vir queimar todo mundo aqui e a gente morrer. Então Moisés, fala só você com Deus, né? Então vocês lembram que vocês falaram isso? Moisés está falando. Aí no versículo 17 Moisés fala, e quando vocês me falaram isso, né? Deus falou, eles estão certos, Moisés. Tá certo o que eles estão falando. Eles têm que ter medo de mim mesmo, eles têm que me temer mesmo, têm que me respeitar mesmo. Eles têm que entender que eu sou poderoso mesmo, tá certo. Né? A gente lembra até que Deus falou até, né? Inclusive, quem dera se eles fossem assim a todo tempo. Quem dera se eles me temessem de verdade, né? A todo instante, não só agora que eu tô falando aqui, eles estão ouvindo minha voz, mas a todo instante, né? Inclusive, né? A questão é aquela, né? Você tentar mostrar um caráter bom quando todo mundo tá vendo é fácil. Mas a questão é você fazer o bem quando ninguém tá vendo, né? Então é isso. E Deus fala, não, eles estão certos, mas quem dera eles temessem a mim a todo momento. A todo instante, né? Então no versículo 17, Moisés fala isso. Fala, então, naquele momento, Deus me falou que vocês estavam certos. Só que Deus me falou algo mais. É isso que Moisés vai falar aqui. Moisés fala, olha, Deus me falou algo além naquele dia. Deus me falou que vai levantar um profeta no meio de vocês. Naquele dia que vocês falaram que não queriam ouvir mais a voz de Deus, Deus me falou isso. Deus falou que vai levantar um profeta no meio de vocês. E esse profeta vai ser como eu. Vai ser semelhante a mim. E na boca desse profeta vão sair as palavras de Deus. Deus me falou isso, gente. Moisés está falando para o povo, né? E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, né? Então esse profeta que vai ser levantado vai falar tudo o que eu ordenar para ele, Moisés. E Moisés falando isso para o povo, né? No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 5, diz assim, né? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Aqui tá falando sobre aquele momento, né, em que Cristo, né, tem um encontro ali, né, com Elias e com Moisés. Nesse momento, né, então fala que eis que uma nuvem luminosa envolve eles, né, e vindo da nuvem uma voz, a voz de Deus vem da nuvem e fala: Este é o meu filho amado, né, Jesus, em quem eu tenho prazer. Ouçam a ele. Então é claramente sobre Cristo que Moisés estava falando aqui, né? Porque na verdade Moisés está falando o que Deus falou para ele, né? Não é uma profecia de Moisés, mas foi algo que Deus falou para Moisés, né? Porque Moisés fala que, ó, lembra aquele dia lá que vocês estavam no Monte Sinai e vocês ficaram com medo da voz de Deus, né? E Deus falou, vocês estão certos de terem medo, né? De mim, de temer a mim. Então naquele dia Deus falou para mim que ia levantar um profeta, né? E esse profeta ia ser como eu, e na boca desse profeta iam sair as palavras de Deus, né? E vocês deveriam ouvir esse profeta, porque esse profeta ia falar tudo o que Deus ordenasse, né? Então, em Mateus 17:5, a gente vê claramente que esse profeta que era falado aqui por Deus era Jesus, né? Era Jesus. Então, no versículo 19, né? Moisés diz, olha, e Deus me disse o seguinte: todo aquele que não ouvir as palavras que saírem da boca desse meu profeta, que são minhas. Porque as palavras que saírem da boca desse profeta, que eu vou levantar, são minhas. Ele vai falar tudo o que eu ordenar que ele fale. E quem não ouvir o que ele diz, eu vou pedir contas a essa pessoa. Porque essa pessoa, esse profeta que eu vou levantar, ele vai falar em meu nome. Então quem não ouvi-lo, não estará ouvindo a mim. E eu vou pedir contas, né? É isso que Deus está dizendo aqui, né? Então eu vou levantar um profeta, Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo vai falar somente aquilo que eu ordenar a ele. E da boca dele vão sair as minhas palavras, né? E quem não acreditar, quem não ouvir o que ele diz, eu vou pedir contas para essa pessoa. Porque a verdade é que esse profeta que eu vou levantar, Jesus Cristo, ele fala em meu nome.
Então eu vou pedir contas de todo aquele que não ouvir, que não acreditar nele, né? Então agora no versículo 20, né? Ele volta, né? Ele volta aqui e vai falar sobre um falso profeta. Ele vai falar agora sobre o falso profeta para que o povo saiba, né? Identificar ali um falso profeta, né? Para não ser enganado. A gente lembra que ele já havia falado sobre falso profeta um tempo atrás, né? Ele falou, quando o falso profeta falar para vocês, né? Mesmo que ele imita sinais, né? Mesmo que ele faça descer fogo do céu. O profeta chega em você, eu sou um profeta e vai cair agora fogo do céu. E cai, e ele fala para vocês, vem, vamos seguir outros deuses. Então você vai saber que ele é um falso profeta, porque ele tá falando para seguir outros deuses, né? Então aqui Moisés vai dar mais uma dica de como eles vão identificar como que é um falso profeta. E ele vai diz no versículo 20, porém, o profeta que se levantar e ousar falar em meu nome, o que eu não mandei falar, ou que ele falar em nome de outros deuses, esse profeta vai ser morto. Então, é muito importante a gente entender, né? Às vezes a gente chega, né? A gente vê assim, o que você tem pra mim, né? O que você tem pra mim? Fala pra mim o que você tem pra mim. Aí tira uma palavra pra mim, né? Não sei o quê. A profecia não é baseada no que a gente quer ouvir. A profecia, ela é baseada no que Deus quer falar. O profeta, ele não diz o que a gente quer ouvir, na hora que a gente quer ouvir. Mas ele diz o que Deus quer falar, na hora que Deus quer falar. Então não tem essa, me dá uma palavra, o que Deus tem pra mim? Peraí que eu vou tirar. Não, gente, não é pizzaria, não é assim, né? E é isso aqui, né? Eis que uma pessoa, né, além de fazer isso, ousa dizer que tá falando em nome de Deus. É muito perigoso, né? A gente tem que ter muita certeza, né, de que Deus está falando aquilo. Porque se alguém falar em nome de Deus o que não é, Deus vai cobrar. Essa pessoa é tão abominável a Deus a ponto de merecer a morte, né? Isso está dizendo no versículo 20, porque ela falou em nome de Deus algo que Deus não mandou dizer. A gente lembra disso no livro de Jó, né? A gente lembra no livro de Jó, aqueles 3 amigos lá de Jó, né? Chega um momento do livro, né? A gente lembra que fica um debate ali entre eles, né? Chega um momento do livro que Jó não assumindo, não falando que ele havia pecado, né? Porque a questão era essa, os amigos estavam falando que Jó pecou, e Jó falou, não pequei, eu não pequei. E os amigos já irritados, porque Jó não confessava que pecou, que ele não pecou mesmo. Então os amigos começam a falar o quê? A gente tá aqui em nome de Deus. Da minha boca saem as palavras de Deus. Eu tô falando o que Deus mandou falar. Eles começaram a falar isso, a gente lembra. Tanto que a gente lembra que no final do livro, Deus fala. Para um dos amigos só, o que pegou mais leve, né? O Elifaz. Deus fala, olha, Elifaz. Com relação a esses 2 aí que estão com você, Deus até fala assim, Deus não fala nem o nome dos outros 2. Porque Elifaz foi o mais brando, os outros 2 pegaram pesado com o Jó. Então, a gente lembra que Deus fala, esses 2 aí que estão com você, vocês fizeram muito errado. Vocês 3 falaram coisas que eu não mandei falar. Eu jamais mandei vocês falarem o que vocês falaram. Quem falou de mim coisas que eram reais e verdades foi Jó. Vocês não. Portanto, eu não aceito oração nenhuma de vocês. Se vocês forem perdoados, vocês vão ser por causa da oração de Jó, não da oração de vocês. Porque eu não mandei vocês falarem nada do que vocês falaram e eu tô muito irado com vocês. A gente lembra que Deus havia falado isso, né? Então é muito perigoso a gente falar de Deus algo que Deus não mandou falar, né? Então imagina falar em nome de Deus, se Deus não mandou falar nada, né? Tem que ter muito cuidado mesmo. E é isso que Deus está falando aqui, no versículo 20, Deus está manifestando a ira dele, né? Quem fala algo em meu nome que eu não mandei falar, né? É a credibilidade de Deus que está sendo questionada ali, que está em ponto, né? Porque assim, a gente vai ver mais pra frente com Eliseu e a Sunamita, né? Quando Eliseu chega ali na Sunamita, Eliseu fala, né, que ela vai ter um filho, né? E ela não acredita. Ela fala, Senhor, não me engane, né? Ela já devia ser uma mulher que estava há muito tempo tentando e não conseguia ter filhos. E era algo que doía muito ela. Ela fala, não me engane, Senhor. Não quero ser enganada. Ela não acredita no que Eliseu falou. Ela não acredita. Mas acontece. Acontece por quê?
Porque não se tratava de quem estava recebendo, se tratava de quem estava dando. Então, o que estava em xeque ali, o que estava em jogo ali, era a palavra de quem falou. E Eliseu falou ali em nome de Deus. E cumpriu. Independente dela ter fé ou não. Porque não se tratava dela ter fé ou não. Mas se tratava de quem falou, de quem prometeu. Independente se aquele que estava recebendo tinha fé ou não. Porque a questão não é quem está recebendo, a questão é quem está dando. E é isso que Deus está falando aqui. Eu fico indignado com quem fala em meu nome. Porque é o meu caráter que está sendo analisado. A pessoa está falando em meu nome, algo que eu não mandei falar. E isso não vai acontecer. E isso vai me descredibilizar. Porque a pessoa falou em meu nome. Eu não mandei ela falar nada em meu nome. Porque tudo que eu falo em meu nome eu cumpro. Né? Eu não sou homem para não cumprir o que falo, né? Eu cumpro. E é essa a questão, né? Quando Deus promete, quando Deus fala, não se trata de quem está recebendo o que Deus está falando, mas se trata de quem está falando. Se Deus falou, vai cumprir, porque Deus falou. Não, eu não preciso acreditar, vai cumprir. É essa a questão, né? Por isso que a gente vai ver tantos profetas mais para frente, eles vão lançar profecias, ninguém vai acreditar nas profecias que eles vão lançar, mas vão se cumprir. Por quê? Porque não se trata de quem está recebendo, se trata de quem está dando. Né? Então, se você está ali em nome de Deus, então quem está dando aquilo, aquela profecia não é você, é Deus. Então, por isso é a tamanha ira de Deus com relação a isso. Porque o que Deus fala, Deus cumpre. Né? É parte do atributo de Deus, do caráter de Deus. Então, o que ele fala, ele faz. E essa é a ira. Não fale em meu nome que eu não mandei dizer, porque não vai acontecer, né? E eu não mandei você falar isso. Porque o que eu falo, eu cumpro, né? Então, é nessa questão. Então, no versículo 21, continua. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, né? Então, no versículo 21, Moisés fala, mas vocês vão ficar em dúvida. Você fala, meu Deus, Deus está falando que se chegar um profeta aqui, no meio da gente, e lançar uma profecia que não foi Deus que falou, a gente deve matar essa pessoa. Então surge a questão, como que eu vou saber se foi Deus que falou ou não foi Deus que falou? Gente, como que eu vou saber o que Deus falou, o que Deus não falou? Como que eu vou apurar essa pessoa, né? Então no versículo 22, Moisés fala, você vai saber se foi Deus que falou, se cumprir. Quando Deus falar, vai se cumprir a profecia. Quando não foi Deus que falou, a profecia não vai se cumprir. E é dessa forma que você vai saber se a pessoa é um falso profeta ou se a pessoa é um verdadeiro profeta de Deus. E no versículo 22 fala isso, diz assim: saiba que se esse profeta falar em nome de Deus e o que ele falar não se cumprir, não acontecer como ele falou, então saibam que essa palavra que ele disse não veio de Deus. Foi o que eu disse. O que Deus fala, ele cumpre. Porque não se trata de quem está recebendo, se trata de quem está dando. E é isso que ele está dizendo aqui no versículo 22. Se não acontecer, então saiba que não foi Deus que falou. Mas ele quis dizer pela soberba dele. Ele mesmo se encheu e falou que Deus falou tal coisa e ele não é profeta coisa nenhuma. Então não tenham medo dele, porque ainda que ele venha querer lançar algo contra vocês, ele não tem parte comigo, ele não vai poder fazer nada, amaldiçoar, lançar nada contra vocês, lançar profecia ruim nenhuma sobre vocês. Então não tenham medo dele, matem ele, porque ele não tem parte comigo, né? É isso que Deus está querendo, Moisés está querendo dizer aqui, né? Inspirado por Deus, é claro, né? Amém. Então, gente, a gente finaliza aqui hoje. Eu acho que eu ia falar mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu lembro. Agora, nesse finalzinho, acho que eu ia falar alguma coisa. Lembrei. A profecia nem sempre se cumpre de imediato, né? Por exemplo, Jeremias. Jeremias vai profetizar, né? Vai passar boa parte profetizando, mas vai demorar para se cumprir. Né? A gente vai ver profetas profetizando e o cumprimento vai acontecer depois da morte dele, séculos depois, né? Então, não tem a ver com tempo, né? Tem a ver com cumprimento. Não importa o tempo. Às vezes pode demorar muito tempo para se cumprir uma profecia, né? Mas não tem a ver
com o tempo que vai levar ao cumprimento, mas sim se cumprir. Aquilo tem que se cumprir, né? Então, se ele falou tal coisa, tem que se cumprir, né? Então, eu tô lançando uma profecia sobre uma pessoa e essa pessoa morreu, então não se cumpriu a profecia. A profecia era sobre a pessoa morreu, não tem mais o que fazer, né? Então, não se cumpriu, então era um falso profeta. Mas pode ser que demore um tempo, né? Pra se cumprir. Era isso que eu ia falar, lembrei. Então, gente, a gente vai encerrar aqui a aula hoje, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos.